Bom, galera, vamos lá na nossa sequência. Bom, então a gente no último vídeo, né, paramos na fase de gastro, na fase de blástula, para fazer um comentário aí sobre o uso de células-tronco embrionárias no nosso país, certo? Então, vamos retomar a partir daqui, beleza? Então, nós vimos como ocorre a fecundação lá na aula presencial. Nós vimos como que ocorre a formação da mórula, né, que é um estágio de desenvolvimento embrionário, onde o embrião ele se encontra numa fase de uma massa compacta de células, que a gente chamou de blastômero. Depois nós vimos como que ocorre a formação da fase de blástula, que seria um segundo estágio de desenvolvimento embrionário. E aqui vocês conseguem reparar nessa figura que eu tenho uma blástula tanto formada a partir de um ovo oligolesto, né, onde todos os blastômeros têm o mesmo tamanho, e uma blástula formada a partir de um óvulo heterolesto, onde os blastômeros têm tamanhos diferentes, os macrômeros aqui embaixo e os micrômeros ao redor, ok? Então a gente segue a partir desse momento aqui, ó, foi até onde a gente conseguiu chegar, certo? A partir desse momento da fase de blástula, vai acontecer um processo chamado de gastrulação. O que acontece durante a gastrulação? Você vai ter essas células da base, essa região, né, do polo vegetativo do embrião, tá? Sofrendo um processo de invaginação. Então, reparem que essa camada celular aqui, que eu circulei, ele invade a blastocele, tá vendo aqui, ó, nessa figura seguinte? Ele invade a blastocele, fazendo com que a blastocele tenha o seu volume reduzido. Então, a blastocele, durante a fase de gastrulação, ela começa a desaparecer. Por outro lado, uma nova cavidade começa a surgir, que é uma cavidade embrionária que a gente chama de arquêntero. Esse arquêntero, êntero quer dizer intestino, arqueo vem de primitivo, tá? Então numa tradução literal, seria intestino primitivo, tá? Esse intestino primitivo, esse arquêntero, é quem vai formar a cavidade, o tubo digestivo desse animalzinho em desenvolvimento. E se o arquêntero vai virar o tubo digestivo, vocês percebem que o arquêntero ele tem uma comunicação com o meio externo do embrião. Essa comunicação é chamada de blastóporo. E o blastóporo, como ele é uma abertura de uma cavidade que vai ser o tubo digestivo, esse blastóporo só pode dar origem a duas coisas. Ou ele forma a boca, ou ele vai formar o ânus. Essa característica era importante porque a gente usa como um critério de classificação em zoologia. Quando o animal tem o blastóporo dando origem à boca, nós classificamos o animal como protostômio ou protostomado. Se ele der origem ao ânus, eu vou chamar o animal de deuterostomado ou deuterostômio. Então, repetindo, se o blastóporo, que é essa abertura do arquêntero, der origem à boca, o animal é classificado como protostomado ou protostômio. Se ele der origem ao ânus, eu classifico o animal como deuterostomado. Entre os filos animais, nós só temos dois grupos deuterostomados, que é o nosso filo, os cordados, certo? E o filo anterior, que são os equinodermos. Então, só existem dois filos deuterostomados, cordados e equinodermos. Todo o restante para trás, né, nós vamos classificar como protostomado, com exceção do primeiro filo, porífera, que é um filo que não tem tubo digestivo. Então, né, não vai aparecer, eu não posso classificá-lo em relação a isso, ok? Beleza, então. Então, durante a fase de gastrulação, você tem uma invaginação dessa camada celular, dando origem a uma nova cavidade, que é o arquêntero, enquanto a blastocele, que era a cavidade pré-existente, tende a desaparecer.
Esse arquêntero tem uma abertura para o meio externo do embrião, que a gente chama de blastóporo, que pode vir a se tornar o ânus ou a boca, beleza? Uma outra coisa importante é que durante a gastrulação, além do arquêntero e do blastóporo, eu começo um processo de diferenciação celular. Então eu começo a gerar, começo a formar os primeiros tecidos do embrião. E esses tecidos são chamados de folhetos embrionários ou folhetos germinativos, ok? Quem são esses folhetos embrionários ou folhetos germinativos? Ectoderme, mesoderme e endoderme. Então, nessa primeira figura de baixo aqui, a gente consegue ver a formação dos 3 folhetos dentro de uma gastro. Então, você vai ter o folheto, o tecido mais externo, ectoderme. O tecido mais interno, aquele que reveste internamente o arquêntero, endoderme. E o folheto intermediário, a gente vai chamar de mesoderme. Quando o animal forma os 3 folhetos embrionários, a gente classifica o animal como triblástico. Existe uma situação em que o animal forma apenas 2 folhetos, que é o caso dos quinidários. Ele só forma ectoderme e endoderme, sem mesoderme, e por isso os quinidários são considerados animais diblásticos, enquanto todos os outros são animais triblásticos. Lembrando, a gente tira porífero dessa história, porque porífero não tem formação de tecido verdadeiro, então ele não forma folhetos embrionários. Beleza? Bom, reparem ainda nessa figura o seguinte, eu formei uma cavidade com esses 3 folhetos aqui, ó. E aí a gente tem 3 situações possíveis. Eu posso formar uma gástrula, igual está aqui nessa primeira figura aqui, beleza? Só que esse animal não tem nenhuma cavidade corpórea, somente o arquêntero, que é essa cavidade aqui, ó. O arquêntero ele é só um futuro tubo digestivo, Ele não é uma cavidade corporal, ele é a luz intestinal, ou seja, ele é a cavidade do tubo digestivo. Esse embrião que está representado nessa primeira figura, ele não tem uma cavidade corpórea, Lembrando que o arquêntero não é exatamente uma cavidade corporal. Quando eu falo cavidade corporal, pensem na caixa torácica, pensem na cavidade abdominal, isso são cavidades corporais, não o interior do intestino, beleza? Então, quando o animal não forma uma cavidade corporal, nós dizemos que ele é acelomado. Ele é um animal triblástico acelomado. Beleza? A outra situação possível, e lembrando, qual é o conceito de celoma? Celoma é o nome que a gente dá para uma cavidade embrionária totalmente revestida de mesoderme. Então, reparem essa segunda figura aqui, ó. Você tem um primeiro folheto mais externo, que é a ectoderme. Você tem um folheto mais interno, que é a endoderme. E você tem um folheto intermediário, que é esse aqui, que é a mesoderme. Reparem que eu formei uma cavidade aqui, ó. Eu estou com uma cavidade corporal aqui, ó. Só que essa cavidade corporal, ela está revestida por um lado pela mesoderme, e pelo outro lado pela endoderme. Então isso aqui, para ser um celoma verdadeiro, tem que ter mesoderme dos 2 lados, ok? Então esse animal aqui, esse embrião, ele é um embrião triblástico, tem os 3 folhetos, porém ele é pseudocelomado. O que é um pseudoceloma? Por que um pseudoceloma? Porque você vai ter a cavidade revestida parcialmente de mesoderme, não totalmente. Repare, essa cavidade está revestida de mesoderme por um lado e endoderme do outro lado. Então isso aqui não é um celoma típico, é um falso celoma, um pseudoceloma. Beleza? Quais são os animais que se encaixam nessa situação? Os nemateumintos, lombrigas e afins. Enquanto que acelomados são os plateumintos, tênia, esquistossoma, ok? E nós temos aqui, nas 2 figuras restantes, os animais celomados típicos. Então você tem aqui, ó, ectoderme,
Você tem aqui, ó, endoderme e você tem aqui, ó, mesoderme formado. Repare que nessa figura tem uma cavidade aqui, ó. Essa cavidade aqui, ela está totalmente revestida de mesoderme. Então, isso aqui é um celoma verdadeiro, formado a partir de bolsas laterais de mesoderme. Aqui, a mesma coisa, ó. Eu tenho ectoderme, eu tenho endoderme e eu tenho esse folheto aqui, ó, que é mesoderme, beleza? Então, repare que está ocorrendo a formação de uma cavidade corporal aqui, ó. Essa cavidade é um celoma também, formada a partir de mesoderme do teto do arquêntero. Então, nós temos duas situações possíveis para animais celomados. Ou o celoma se forma a partir de bolsas laterais, ou ele se forma a partir do teto do arquêntero. Quando ele se forma a partir de bolsas laterais de mesoderme, a gente classifica o animal como animal esquizocelomado. Quando o celoma se forma a partir do teto do arquêntero, nós classificamos o animal como animal enterocelomado. Aí vem a dica. Para ser enterocelomado, o animal tem que ser deuterostome. Então, quais são os animais enterocelomados? Os deuterostômios. Quem são os deuterostômios? Nós, cordados, todos os cordados, mais os equinodermos, que é o ouriço do mar, estrela do mar, etc. Quem são os esquizocelomados? São os outros animais que têm celoma, mas são protostômios. Moluscos, anelídeos e os artrópodes. Esses animais são os animais esquizocelomados. Ok? Bom, então, botando aqui as informações importantes, né? Então, durante a gastrulação, há a formação de uma cavidade que dá origem ao futuro tubo digestivo, que a gente já falou, chamado de arquêntero. Lembrando que o arquêntero ele tem uma comunicação com o meio externo, o embrião, que é chamado de blastóporo, que pode dar origem à boca, aí eu classifico o animal como protostome, ou ao ânus, que aí eu classifico o animal como deuterostome, certo? Há a formação dos folhetos embrionários, ou folhetos germinativos, chamados de ectoderme, mesoderme e endoderme, beleza? E em relação ao epiblasto e hipoblasto, a gente vai falar no próximo vídeo, ok? Valeu!